Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus, eu te convido a te colocar de pé, muito bom ter você aqui conosco, mais um culto para nós adorarmos o nosso Senhor Jesus, que é digno de toda honra e toda adoração. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em João 3,16, uma palavra tão conhecida que a gente sabe, acredito que a maior parte da igreja sabe de cabeça, esse versículo, João 3,16. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Todos acharam amém? Que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria que você repetisse comigo o versículo 16, todos juntos, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De novo, vamos fazer bem juntos, bem forte. Porque Deus deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você pode se assentar por uns minutos. Glórias a Ti, Jesus, refletindo sobre essa palavra que é tão forte, tão poderosa. E eu acredito que é um dos versículos que quando a gente se converte, ele vem de encontro, né? É um dos versículos que a gente aprende meio que de primeira. E olhando para essa palavra, eu comecei a meditar sobre o amor de Deus, que é incondicional. E eu comecei a me perguntar sobre isso. Como pode um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, nos amar de uma forma tão poderosa? Um amor incondicional. E eu comecei a pesquisar o que é incondicional, o que é condicional. Nós, seres humanos, amamos de forma condicional. O que quer dizer isso? Nós amamos por condições. Então, se alguém me ama, consequentemente, eu amo essa pessoa. Se essa pessoa faz o bem para mim, eu o amo porque essa pessoa faz o bem para mim. Então, o ser humano ama por condições. Muito difícil, mas é o nosso dever amar até aqueles que nos fazem o mal. É difícil, mas geralmente nós amamos por condições. Mas quando nós pecamos, Deus quebrou todos esses paradigmas. Ele nos amou de forma incondicional. Nós já estávamos destinados à morte. Nós já tínhamos a culpa sobre nós. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos amou de forma incondicional. Ele não colocou condições. Ele não pensou, não, eles pecaram contra mim e agora eu não vou amar mais eles. Mas não, Ele entregou o seu próprio Filho, o seu bem mais precioso, por amor de nós, pecadores, falhos, fracos, imerecedores. Nós não merecíamos mais. Nós éramos escravos, já estávamos destinados àquela cruz lá já estava preparada para nós. E Ele nos amou de forma incondicional. E aqui nessa palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira. E eu comecei também a pensar sobre isso. Qual é essa tal maneira? E essa palavra tal maneira, ela quer dizer que não tem palavras para descrever. Aqui poderia estar escrito, porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande. Mas isso não é a realidade, é de uma tal maneira. Não tem como explicar esse amor. E nessa noite eu te convido a ser grato a esse amor. A ser grato por tudo que o Senhor Jesus fez lá naquela cruz por nós. Como eu disse, aquela cruz estava destinada
para mim e para você. E Ele mesmo se doou como um cordeiro, sem pecado, por amor a nós. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé. E durante esse culto, ir meditando sobre isso. Éramos inimigos de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele mesmo se entregou por amor a nós. Amém? Vamos orar todos juntos? Vamos ser gratos a Jesus, agradecer para Ele. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira, de uma maneira que com palavras nós não conseguiríamos descrever o tanto que o Senhor nos amou, o tanto que o Senhor se entregou lá naquela cruz como um cordeiro por amor a nós, Senhor. E nessa noite nós queremos ser gratos a Ti, Jesus, gratos a Ti, Senhor, com um coração grato, Senhor Jesus. Nós, Senhor, queremos nessa noite, Senhor, prestar o nosso culto de adoração, Senhor. Não que isso vá compensar, Senhor, o que o Senhor fez lá naquela cruz, não, Senhor. Mas como humilde, Senhor Jesus, servo, Senhor Jesus, com tudo que temos, Senhor Jesus, nessa noite, com tudo que somos, com coração humilde, Pai, diante de Ti, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante de Ti nós queremos nos derramar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor Jesus. E somos gratos, Senhor. Nessa noite nós celebraremos, Senhor. Nós bendizeremos o Teu nome, porque Tu és digno. Tu és o Cordeiro que foi morto e reviveu por amor a nós. Por amor a nós. E hoje nós queremos ser gratos a Ti, Jesus. Gratos a Ti, Senhor. Vamos celebrar a Jesus nessa noite? Aleluia! Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador.
meu pecado me resgatastes, em tua glória as cadeias se rompem. Sozinho estava e sem consolo, agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curastes, teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro que agora vejo, porque tu me chamastes e eu voltei a viver. Glorioso dia das trevas me resgatou. Tu me chamastes e eu voltei a viver. Obrigada, Jesus. Glorioso dia das trevas me resgatou. Aleluia. Celebramos aquele que nos resgatou. Ele nos resgatou, nos salvou. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Éramos imerecedores. Éramos imerecedores. Nós não merecíamos este amor. Nós não merecíamos. Estávamos destinados à morte, mas Ele nos amou. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho unigênito, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida, vida eterna, vida eterna. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de levar isso. Aleluia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
que nos constrange de tal forma. Obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, sobre
trono. Digno é o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Ele já venceu a morte por amor a nós. Te adoramos, Senhor. Santo tu és, Jesus.
todo joelho se dobrará diante daquele que é santo, e toda língua confessará, e toda língua confessará. Tribos e nações se rendem diante daquele que é digno e santo. Santo és tu, Jesus, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Boa noite, meus irmãos. Tomem seus assentos, fiquem à vontade. Boa noite. Abram suas Bíblias comigo em Mateus, no capítulo 4. Sempre que a gente declara, né, que Ele é santo, né, e você já parou para pensar que essa não é uma declaração sobre a sua vida, ou sobre quem Jesus é, mas é uma constatação? Porque Jesus está no controle da história. Ele está no controle da criação, Ele está no controle de si mesmo. Então, quando a gente fala, tu és santo, é mais uma constatação de quem Ele é. A gente vai ver isso hoje, no capítulo 4 de Mateus, queridos. Nós vamos ver Jesus no controle da história, conduzindo a profecia, se tornando o próprio cumprimento e revelando quem Ele realmente é. E o propósito para o qual Ele se revelou. Mateus capítulo 4, no versículo 16. Acompanhem comigo. E fiquem com as suas Bíblias abertas, para terem certeza de que eu estou pregando a palavra de Deus. Não deixe eu sair do texto, tá bom? E se pararem de ouvir a minha voz, levanta a mão. Isso é bem comum. Mateus capítulo 4, a partir do versículo, eu falei 16? A partir do versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque ele está próximo ao reino dos céus. Glória a Deus. Irmãos, aqui a gente tem o início oficial do ministério de Jesus. É a partir daqui que Jesus iniciou seu ministério de pregação. Então a gente vê que Jesus inicia por um ponto estratégico. Já havia sido profetizado, mas a Galileia, uma grande capital, que tinha Nazaré, que era uma pequena aldeia agrícola. Jesus vai para esse lugar, se situa em Cafarnaum, que era uma cidade às margens do mar da Galileia, que fazia fronteira com Decápolis, que era um conjunto de cidades helenísticas que tinham como cultura, né, os costumes
gregos, cultuavam os deuses gregos, e Galileia era a porta de entrada dos gentios para o território judaico. E ele se situa nesse local para iniciar o seu ministério de pregação. E é por isso que ele se refere a esse lugar como Galileia dos gentios. Porque era o lugar onde os gentios entravam e muitos se estabeleciam ali naquele local. Porque era uma cidade comerciante, uma cidade portuária. E as pessoas iam ali, e ali havia também muitos judeus que haviam se convertido ao judaísmo forçadamente. Porque era um território judaico, para as pessoas se colocarem ali, eles eram induzidos, forçados a se converter ao judaísmo, então ficavam ali, se convertiam para se colocar num lugar onde o comércio era ativo. Então, por isso, ali era um lugar menosprezado pelos judeus, assim, usando até um termo pejorativo, a Galileia dos gentios, como se ali fossem os judeus de classe mais baixa, porque ali eram os gentios misturados com os judeus, e ali tinha judeus que tinham se convertido por conveniência, estavam ali, e Jesus vai para esse lugar, um lugar desprezado, um lugar, né, culturalmente, moralmente menor do que onde os judeus achavam que eles moralmente eles eram menores, onde tinham a sua cultura misturada. E Jesus sai de Jerusalém, vai para Nazaré, uma aldeia agrícola da Galileia, e depois desce para Cafarnaum e se coloca às margens do mar da Galileia para iniciar o seu ministério de pregação. No versículo 12, acompanha comigo. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. João, ele era o arauto de Cristo. Ele se autodeclarava o arauto e ele foi profetizado para isso. Ele veio para quê? Para preparar o caminho do Messias, não foi? Então, Jesus, ele não tinha iniciado seu ministério até que João se retirasse. Então, quando Jesus entende, ele ouve que João foi preso, que João foi retirado de cena, o que é que ele entende? Que o arauto saiu. Aquele que anuncia a chegada do rei saiu. Agora é a hora do rei entrar em ação. Jesus entendia as Escrituras. Jesus tinha o controle da situação nas suas mãos. Jesus não estava ali sendo meramente levado pelos acontecimentos. Acontecia e sem querer aconteceu, se cumpriu uma profecia. Não. Jesus tinha o controle nas suas mãos. Jesus sabia o que estava acontecendo. E ele estava esperando o momento certo de entrar em ação. Não aconteceu fora do controle dele. É porque muitas vezes eu aprendo aqui que as circunstâncias da nossa vida parecem estar ocorrendo ao acaso. Como aquela música que diz, né, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu não. O crente não canta essa música, tá, irmão? O acaso não te protege enquanto tu estiver distraído. Quem te protege é a mão providenciadora de Deus. Ele está no controle da história. E Cristo sabe a hora de entrar em cena. Quando muitos estavam forçando ele sabia a hora de chegar. Ele sabia a hora de iniciar. E quando ele entende que o arauto é tirado, o rei entra em ação. E ele vai para a Galileia iniciar o seu ministério de pregação. Então ele deixa Nazaré, vai para Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Aqui Mateus está citando, né, a profecia de Isaías 9. Ele entende que essas duas tribos de Nazaré estavam sendo oprimidas por o rei assírio, mas Deus dá uma profecia de que essas tribos não ficarão sempre em trevas. Haverá uma luz que vai brilhar sobre eles. E Mateus entende que aquela profecia de 700 anos atrás se cumpre agora, em Cristo. Cristo vem brilhar sobre aquela região que estava em trevas, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mais uma vez, a gente vê Cristo no controle dos acontecimentos. Cristo, ele não é conduzido pela profecia, mas ele conduz a própria profecia. Cristo não é as profecias que conduzem a vida dele. Ele está no controle de tudo. Ele sabe o que tem que acontecer, a hora que tem que acontecer, por que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer.
Então Cristo está no controle de todas as coisas. E eu quero te dizer que por mais que pareça, meus irmãos, que as coisas fugiram ao controle. Porque às vezes a gente vê que parece que o mal está vencendo. Parece que o bem está recuando. E parece que as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja. Porque a gente bate e o inferno não recua. Mas parece que avança cada vez mais. Parece que as trevas estão avançando e quem está recuando são as luzes. Mas eu quero te dizer que quem está no controle da sua história, da minha história, da história da igreja, não é quem se deixa conduzir pela história, mas é o condutor da história. Cristo, ele tem a história em suas mãos. Cristo, ele tem a tua história, ele tem a minha história, ele tem a nossa história nas mãos dele. É ele que conduz, meus irmãos. O desespero, muitas vezes, revela a nossa falta de fé. O desespero, por causa das situações, revela quem Cristo é para nós. Porque se eu me desespero diante dessas circunstâncias, é porque, na verdade, eu não creio que Jesus está no controle de tudo. As eleições estão vindo aí. E o que é que nós vamos encontrar daqui para frente? Ou quem nós seremos diante disso? O mesmo povo desesperado das últimas eleições? Colocando todas as nossas esperanças em cima de um partido? Aquém das nossas amizades, dos nossos relacionamentos familiares? Uma eleição que divide amizades, que divide famílias e que divide igreja. Porque as nossas opiniões políticas estão acima das nossas convicções religiosas. Cristo não, o poder de Cristo, o poder que ele tem sobre as trevas, não é maior do que o poder que o político tem de oprimir um povo. O povo, quando foi levado para o exílio, Deus mandou eles ir para lá, o profeta mandou, vai, trabalha, prospera lá. Continua da mesma forma. Não importa quem ganhe. Não estou dizendo que você tem que se abster das suas responsabilidades sociais, de votar, de procurar o melhor, de pesquisar, mas não colocar nisso toda a sua esperança, como se Cristo não tivesse no controle da história do seu país ou da sua vida. É Ele que manda, é Ele que sabe quando a profecia vai se cumprir, é Ele que sabe a hora certa de acontecer, é Ele que está no controle da sua vida, sem desespero, meus irmãos. Você é um povo guardado por um Deus que pode todas as coisas, por um Deus que está no controle de todas as coisas. Cristo não é uma filosofia, Cristo não é uma ideia, Ele não é uma forma de pensar que jogaram no mundo e vamos seguir essa filosofia. Ele é uma pessoa, Ele tem personalidade, tem vontade própria, e Ele vai fazer as coisas acontecer segundo a soberana sua vontade. A sua vontade é soberana sobre tudo. O seu desespero não vai mudar o curso da história, irmão Luciano. O seu desespero não vai mudar o que Jesus tem que fazer. O que vai mudar é a sua postura diante dos fatos. Porque a gente prega o ano todo que nós estamos debaixo de uma mão poderosa, de um Deus que cuida, de um Deus que controla. Mas quando nós temos que decidir, nós queremos tomar as rédeas sobre as nossas mãos. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nos desesperamos. E as pessoas do mundo vão dizer: que Deus é esse que tu pregava? Por que o desespero? Se a esquerda ou a direita ganhou, por que tu está desesperado? Quem manda na tua vida? É a esquerda ou a direita ou é o Deus que tu prega? Meu irmão. Aí há um posicionamento no qual nós devemos levar em consideração. Em todas as áreas da nossa vida, em todas as fases, inclusive para esse ano que se inicia. É um ano onde muitas coisas serão colocadas acima da nossa fé. É ano de Copa do Mundo, é ano de eleição, e as pessoas entram em convulsão. Vai ser um ano onde a sua fé vai ser testada. Vai ser um ano onde, como diz o título daquele livro, que o seu sorvete pode ser derrubado. Porque a gente gosta muito de crer em Deus, crendo que Ele vai me exaltar, Deus vai honrar. Mas Deus pode ser aquele que derruba o teu sorvete.
ou seja, aquele que frustra os seus sonhos. E muitos sonhos pessoais serão frustrados nesse ano. E a nossa fé será testada. E a pergunta crucial será feita novamente: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és Elias? Tu és um dos profetas? Ou tu és o Deus vivo? E Mateus continua: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, Galileia dos gentios. Irmão, esse lugar, como a gente já viu, ele antecede uma frase importante desse texto. Porque ele fala assim, ó, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Só que antes, qual era o povo que jazia em trevas? Qual era o povo que necessitava de luz? Qual é o povo que Jesus resolveu iniciar o seu ministério? O povo de Zebulon, o povo de Naftali, o povo da Galileia dos gentios. Só que esse povo, meus irmãos, eles não estavam vivendo em trevas. Se você olhar humanamente olhando, não era um povo miserável financeiramente. Os judeus poderiam ver eles como uma classe menor, mas eles não se sentiam assim. Era uma região próspera, uma região pesqueira. Muitos negociantes buscavam habitar ali para prosperar em seus negócios. Era uma região financeiramente próspera. As pessoas tinham dinheiro, as pessoas negociavam. Então, que tipo de escuridão estava sobre aquele lugar? Porque nós, como humanos, como homens, que enxerga as coisas não como Deus vê, quando vê um povo vivendo em trevas, o que é que a gente já imagina? Pessoas pobres, vivendo de forma miserável, socialmente sem ajuda nenhuma, mas não. Era uma região até, de certo ponto, próspera. Senão, os gentios não vinham habitar ali. E como era um lugar de transição, onde todos os gentios, ali era o lugar de entrada dos gentios para o território judaico, ali era um lugar de negócio. Ali poderia haver, por exemplo, casas de câmbio, ali onde as pessoas negociavam peixes, faziam o escambo. É um lugar próspero. E ali era um lugar disputado por muitas pessoas. Mas que tipo de trevas habitavam nesse lugar? As trevas que muitas vezes nós não vemos com olhos humanos. É porque nós olhamos para a nossa prosperidade como bênção de Deus. Ah, porque eu estou sendo abençoado. Porque eu tenho carro, tenho casa, tenho todas essas coisas. Mas ele está falando que essa terra vivia em trevas. O povo que jazia em trevas viu grande luz. Mas este povo, que teoricamente era próspero, ele jazia em trevas. Agora também tem uma palavra interessante aqui, que é esse jazia, que provém da palavra jaz, colocada nas lápides dos túmulos. Aqui jaz fulano de tal. O significado de jaz é descanso, mas não é um descanso temporário, é um descanso eterno. É um descanso que você, teoricamente, não teria forças para sair dali. É um descanso em paz. Aqui já, fulano de tal, aqui já descansa em paz eternamente fulano. Diz que esse povo, ele descansava dessa forma, em trevas, ou seja, eles não estavam incomodados. Estavam tranquilos. Eles não estavam desesperados nas trevas. Eles não estavam agoniados esperando que viesse um Salvador. Eles não estavam assim. Eles estavam em trevas tranquilos, vivendo nos seus negócios, prosperando nos seus negócios, a cidade crescendo, a população aumentando, o imposto crescendo, o governo prosperando, mas eles descansavam nessas trevas. Eles jaziam nessas trevas, mas precisou que na sua prosperidade, que no seu próprio orgulho, na sua escuridão invisível, raiasse uma luz. E uma luz que ninguém esperava.
E quando eles viram essa luz, quando essa luz raiou sobre eles, mostrou para eles uma realidade que eles não tinham conhecimento. Foi quando Cristo raiou sobre as nossas vidas. Muitos de vocês não estavam incomodados com a vida que vocês estavam levando. Muitos de vocês não viviam em trevas financeiras. Socialmente, vocês não eram abandonados. Vocês tinham um emprego legal. Muitos de vocês tinham uma vida tranquila, assim como eu. Se naquela época me perguntassem, me falassem que eu precisava de um Salvador, talvez eu fosse questionar, mas me salvar de quê? Eu tenho uma casa boa, tenho uma família que é uma bênção, tenho 2 filhas saudáveis, a minha mulher é uma bênção, a melhor mulher de todas. Desculpem, vocês são casados, mas né? Deus buscou ela assim de uma forma que eu não me esforcei, porque eu encontrei ela dentro da casa dela. Não precisei passar trabalho em lugar, não. Foi assim, aleatório. Eu fui na casa dela com um colega meu, num dia que eu não queria ir, fui forçado lá, que saco, vamos lá naquele lugar lá, que eu não gostava daquele lugar, que era o 3 de maio. Chegou lá naquele dia, me escorei na porta, ela olha para trás, me dá boa noite, e eu falei para ele, vou casar com essa mulher. 1 ano e meio depois eu casei com ela. Me salvar de quê? Eu não precisava ser salvo. Eu não vivia em trevas. Eu estava cego, jazia na minha antiga vida. Mas quando a luz brilhou sobre a minha vida, Ele me revelou uma realidade que eu não tinha conhecimento. Mostrou quem eu realmente era. Mostrou as trevas que eu vivia. Porque quando Cristo brilhou sobre mim, as trevas recuaram. E eu olhei, meu Deus. Então era esse que eu era? Porque quando Cristo brilha, quando a luz eterna, quando a luz que não produz sombras, como diz, parafraseando Engenheiros do Havaí, brilha sobre as suas vidas, ela ilumina os recônditos mais escuros da sua alma. Quando eu ouvi essa frase nessa música, eles não são crentes, mas poderia estar na Bíblia. Uma luz que não produz sombra, ele está falando de um relacionamento amoroso, mas na hora eu associei a Cristo. Porque sabe como é uma luz que não produz sombra, irmão? Sabe como é que é uma luz que não produz sombra? Toda luz produz sombras. E Tolkien fala no seu livro Silmarillion, que é das luzes mais intensas que provém as trevas mais sombrias. Porque quanto mais intensa a luz, maior a sombra. Porque você está vendo como a luz aqui, ela não é direcionada, e vê como a sombra, ela na cadeira, ela é rasa, superficial. Mas se você botar um refletor muito forte aqui, essas sombras vão ficar cada vez mais escuras. Porque são das luzes mais claras, mais intensas, que provém as maiores sombras. Só que, sem querer, o Humberto Gessinger falou que existe uma luz que não produz sombra. E na hora eu pensei, sem querer, ele falou de Jesus, ele evangelizou na música. Porque uma luz que não produz sombras, precisa ser uma luz que ilumina de todas as direções. Ela tem que vir de todas as direções ao mesmo tempo. Precisa ser uma luz onipresente, irmã velha. Onipresente. Porque se a luz ela é direcionada de qualquer ponto, inevitavelmente ela vai produzir sombras, mas para ela não produzir sombras, ela tem que vir de todas as direções ao mesmo tempo, uma luz onipresente. É essa luz que um dia brilhou sobre a minha vida, é essa luz que um dia brilhou sobre a sua vida, é essa luz que brilhou sobre a Galileia, sobre aquela Galileia dos gentios, sobre aquele povo que vivia em trevas e jazia em sua antiga vida, descansado, prosperando, sem conhecer a sua verdadeira natureza. Mas quando ele brilha, ele não brilha para mostrar para você o pecado dos outros. Ele brilha para te revelar o seu próprio pecado. Para revelar para você quem realmente você é. Então, meu irmão, conhecer a Cristo é ter uma revelação de nós mesmos. Cristo, a luz, brilhou nas margens do mar da Galileia. A luz brilhou sobre um povo.
para mostrar para eles quem eles realmente eram, para mostrar para eles o tipo de prosperidade que eles tinham. Eram ricos em dinheiro, mas pobres espiritualmente, miseráveis, cego, surdo e nu. Não tinham para onde ir. E não poderiam se salvar, porque eles jaz no seu próprio pecado. Glória a Deus, que um dia Jesus brilhou sobre as nossas vidas. A maior riqueza, a maior prosperidade, a maior bênção, não vem da quantidade de dinheiro que você tem, da sua prosperidade material. A maior bênção não vem da saúde física que você possui, do vigor físico que você tem. A maior bênção não vem da sua posição social, não vem das amizades que você tem. A maior bênção que você tem é a revelação de quem você é. Foi quando que isso brilhou, nessa luz que surge de todas as direções, que não permite que não haja sombras na sua alma, que seja revelado os recônditos mais escuros, todos os cantinhos, não deixou nada escondido. Glória a Deus que agora você pode olhar para você e ver que você não é tão bom quanto você pensava. Mas isso é bom, porque isso não gera tristeza, isso gera transformação, isso gera mudança, isso gera qualidade de vida. Porque o pior tipo de escravidão é aquela onde nós somos escravos de nós mesmos, dos nossos próprios desejos. Porque eu acho que eu sou livre somente quando eu tenho o direito de fazer tudo o que eu quero. Mas quando eu sei quem realmente sou, e sei que alguém veio para me libertar de mim mesmo, então eu tomo controle sobre as minhas atitudes, sobre as minhas situações. Realmente eu não sou tão bom quanto eu pensava, e eu preciso mudar, meus irmãos. Eu preciso ver que o problema não está no próximo, eu preciso ver que o problema não está na minha esposa, não está na minha filha, mas está em mim mesmo. Eu lendo um livro uma vez, Homens de Verdade, o autor falou uma coisa excepcional. Ele disse que levou a vida dele inteira entendendo que ele precisava ser o homem que livraria sua família do mal, até que ele compreendeu que o mal do qual sua família precisa ser liberta era o mal que habitava nele mesmo. Então ele não precisava lutar, ele não precisava libertar a mulher dele, os filhos dele, a família dele do mal que vinha de fora, mas protegê-los do mal que vinha de dentro. Para isso ele precisou reconhecer quem ele era. Isso aí para mim foi chocante, foi transformador, foi revelador. Se realmente, às vezes eu estou produzindo mais mal do que vem de fora, por não ter conhecimento de quem eu sou. E muitas vezes a gente vê que as pessoas são religiosas demais e parece que não tiveram conhecimento da luz, irmãos, porque não sabem quem elas realmente são. É um evangelho que prega, e eu não estou dizendo que é errado você ter autoestima alta. É bom isso. Mas você precisa saber quem realmente você é. Porque se você reconhece quem você é, você consegue lutar contra os seus defeitos, contra as suas mazelas. A mudança não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. O mundo não muda a sua volta, é a sua essência que muda as coisas em sua volta. Você não pode escolher que as pessoas mudem para que você se sinta melhor. É que você precisa mudar para que as pessoas comecem a te ver de uma outra forma. E Cristo veio para mudar a nossa essência, para mudar a nossa história, para mudar quem nós realmente somos, trazendo revelação, iluminando na escuridão da nossa vida, na escuridão do nosso orgulho, da nossa arrogância. E ele brilhou. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Glória a Deus. Uma luz brilhou. Mas essa luz, meus irmãos, ela gera uma consequência em nós. Porque depois de ela brilhar, depois de ela resplandecer, depois de ela revelar, Jesus inicia a sua pregação. E ele inicia do exato momento com a mesma frase que João Batista encerrou. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mostrando para nós que a mensagem de João era uma mensagem que tinha vindo diretamente de Deus. João não tinha vindo com uma nova mensagem. João não estava pregando algo dos homens. Era uma mensagem de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus.
E Jesus chega e inicia com a mesma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, a consequência da luz, a consequência da revelação é o arrependimento, é o reconhecimento, é a mudança de vida. Porque quando Jesus brilha, Ele não brilha para nos tornar orgulhosos, Ele não brilha para nos fazer, nos achar melhor do que os outros, mas para mostrar que nós precisamos mudar, que nós precisamos nos arrepender. Então há uma mensagem, há um evangelho, nós precisamos nos arrepender. Porque o arrependimento, ele não vem antes para que a luz brilhe. Porque estando nós descansados, mortos em nossos pecados, é necessário que a luz venha antes. A luz brilhando, revelando o nosso pecado, a consequência dessa revelação é o arrependimento. Um cristão que não se acha pecador, um cristão que não é arrependido, um cristão que não muda de vida, ele não teve um encontro verdadeiro com a luz. Porque a luz revela e a luz traz arrependimento. Aí eu pergunto, quantos de nós, ao ter contato com a palavra, a reconhecer a ter esse encontro com Cristo, se tornou mais orgulhoso do que já era? Começa a se achar melhor do que as pessoas, porque eu estou na igreja, porque eu sou melhor, e começa às vezes a tratar as pessoas lá de fora como se fosse de uma classe secundária, exatamente como os judeus faziam com as pessoas da Galileia. E nós transformamos o ambiente à nossa volta, a nossa Galileia dos gentios, como se fosse de uma classe menor de pessoas. Mas Cristo brilhou para mostrar que nós não somos esse tipo de pessoas que nós pensamos que somos. O orgulho não faz parte do crente. O orgulho, ele não é fruto da luz que resplandece nas trevas. A humildade, sim. O arrependimento, sim. Nós aprendemos no livro de Judas, lembra que nós devemos ir em encontro às pessoas, salvá-los da perdição, odiando até as roupas que eles vestem, mas não negligenciando essa missão, mas entendendo que o Salvador do mundo, não Cristo, mas nós como os agentes da salvação, levando a palavra da salvação, nós não somos melhores do que os perdidos. Somos como Lutero disse, é mendigo que encontrou pão e agora está dizendo para as pessoas aonde encontrar também. Essa é a nossa missão, reconhecer quem nós somos e assim, humildes, arrependidos e de encontro às outras pessoas, levando a palavra que salva, o evangelho que ilumina, o evangelho que revela. Quantos de nós já teve vontade de ter uma revelação, né? Bom, né? Ter uma revelação, né? Eu tive uma revelação. A maior revelação que nós podemos ter, mano, é a revelação a respeito de nós mesmos. É porque às vezes a gente quer que Deus nos revele o pecado do outro, para que a gente possa dizer assim diz o Senhor. Mas Deus revela quem nós somos e diz para nós, eu te digo quem tu és. Aí, reconhecendo a trave nos nossos próprios olhos, nos tornamos incapazes de ver o cisco no olho do próximo. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que essa luz continue a resplandecer em nossas vidas, iluminando a escuridão que ofusca a nossa visão de saber quem realmente nós somos. Que nós sejamos o povo que jazia em trevas, mas que resplandeceu uma grande luz. Que nós possamos, como dizia C.S. Lewis, eu não creio em Deus, ele diz, eu não acredito que o sol existe, porque eu posso vê-lo, mas que por causa dele, eu posso ver todas as coisas. Que por causa de Cristo, nós podemos ver quem realmente nós somos. Porque quando essa luz brilha, ele muda a nossa maneira de ver as coisas também. Porque quando você sabe quem você é, você também começa a enxergar as pessoas de outra forma. Você começa a olhar para o mundo de outra forma.
você começa a entender a criação de uma outra forma. Cristo veio para tirar as vendas dos nossos olhos, para que a gente possa olhar para dentro e então olhar para fora. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Amém? Obrigado, irmão Wagner, por essa palavra. Jesus, ele, quando veio ao mundo, ele se posicionou como a luz do mundo. E essa luz, ela nos resgatou do império das trevas. O império das trevas é uma mente cega, uma mente que descansa no maligno, descansa na maldade e não reconhece a maldade, não reconhece a sua morte espiritual. Mas quando ele subiu aos céus, ele disse assim, ó, agora vós sois a luz do mundo. Que a luz de Cristo resplandeça em nós, através de uma vida transformada. E a luz de Cristo que brilha em nós não é uma lanterna que fica apontando o pecado dos outros, mas é uma vida transformada, em qual as pessoas possam se espelhar e ver que não nós mais vivemos, mas Cristo vive em nós. Amém? Vamos nos colocar de pé? Temos os recados. No segundo domingo de janeiro, nós estaremos aqui participando da ceia do Senhor e também estaremos realizando o batismo. Amém? Glória a Deus. Estaremos realizando o batismo aqui na igreja. E na última quarta-feira de fevereiro nós estaremos fazendo a nossa Assembleia Geral aqui na igreja, prestação de contas daquilo que é arrecadado, do que foi gasto, para que as coisas fiquem bem transparentes, de todos aqueles que com amor e carinho depositam seus dízimos e suas ofertas ali, para que essa porta se mantenha aberta, esse ponto de evangelização que tem nos edificado, tem nos conduzido e tem nos transformado através das palavras que têm sido pregadas nesse local e tem nos tornado mais parecido com Cristo e tem nos alegrado com os louvores que a gente entoa aqui para Cristo e Deus tem intercedido em nossas vidas, dando livramento através das orações que são feitas nesse local aqui e que nós possamos ser gratos a Deus por tudo. Amém? Nós temos os nossos cultos nas terça-feira à tarde, a partir das 3h30. As irmãs do ciclo de oração estão sempre aqui realizando um culto, restaurando vidas, irmão. Se você está em casa, se você está de folga, venha aqui participar do culto com as irmãs. São um momento de bênção de Deus para as nossas vidas. Nós temos os nossos cultos nas quarta-feiras. Vamos começar com nossos cultos de ensino, mas nós temos nossos cultos também ouvindo a palavra. São momentos edificantes, que a palavra ela acrescenta fé em nossos corações. Temos os nossos momentos de oração aqui, unidos em oração, toda sexta-feira, irmão. Se esforce, irmão, para estar aqui com a gente. Faça um esforço para estar aqui unido com a igreja, intercedendo por esse bairro, intercedendo pela cidade, intercedendo pelo país, intercedendo pelo ministério. Às vezes a gente se entristece, chega aqui, tem 3, 4 pessoas aqui, eu penso, será que os outros não sentem necessidade de vir aqui e juntos, unidos em oração, para fortalecer esse local aqui, acrescentar fé no coração daqueles que ainda não receberam essa maravilhosa luz. E no domingo nós temos o nosso culto da família, que é esse encontro que a gente tem todos os domingos aqui. E glória a Deus por ver a igreja toda aqui reunida. Esqueci de alguma coisa? Amém? Vamos dar as mãos? Vamos orar como família? E agradecer a Deus, irmão.
esta é a família Filadélfia. Este é o Ministério Filadélfia que começou, irmão. Muito antes de muitos de nós ainda, de alguns que estão aqui terem nascido. E atravessou algumas gerações. Filhos, netos. E se nós estamos aqui hoje, eu tenho certeza que é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A ação dessa luz que resplandeceu em nossas vidas, que nos manteve unidos, manteve os nossos filhos unidos com a gente, para que a gente possa contar as maravilhas que Deus está fazendo nessas gerações para as próximas gerações. Eu creio que se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, essa porta ainda vai estar aberta, eu tenho certeza. Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão estar aqui contando. Meus pais congregaram aqui. Os meus pais deixaram que a palavra de Deus permanecesse viva neste lugar. É nisso que eu, como pastor desse Ministério Zelo, eu tenho certeza que é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa família, Senhor. Obrigado por esses encontros que o Senhor tem proporcionado. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem enviado a este lugar para estar com a gente, Senhor. Que eles sejam edificados assim como nós somos, Senhor. Que o Seu Espírito venha esclarecer mais e mais em nossos corações quem realmente nós somos. Porque quanto mais nós reconhecemos quem nós somos, mais nós Te buscamos para ter uma mudança de atitude, de vida, Senhor. Então ajuda-nos, Senhor, como família, Senhor. Permanecemos, Senhor, na Tua presença. Que possamos perseverar, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este lugar. Nós cremos nisso. E é nisso que nós vamos continuar acreditando. Que o Senhor age através da Sua palavra, o Senhor cura através da Sua palavra, o Senhor ouve as orações e traz livramento, traz cura, traz libertação. É nisso que nós cremos, Senhor. Num Jesus que está vivo entre nós, que não perdeu o controle da nossa história, continua agindo, continua trazendo cura, continua realizando milagre em nossos meios. É nesse Jesus que nós cremos. Um Jesus que ressuscitou e vive está em nosso meio, trazendo cura e libertação. Então, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais este encontro. Obrigado por mais esta palavra esclarecedora aos nossos corações. Amanhã é segunda. Vamos voltar para a nossa rotina diária, mas não esquecendo que o Senhor se brilhou em nossas vidas, não esquecendo que nós temos que ser luz lá fora, não esquecendo que tem pessoas que precisam, Senhor, ter essa luz sobre a vida deles também, e que isso seja a nossa maior atitude de amor por eles. Em nome de Jesus, obrigado. Amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.